Diante das ações humilhantes do imperador, Agon mordeu o lábio. Ver o imperador sucumbir a ele assim. O imperador é a própria nação. E tinha até o título de filho do céu. Como o imperador era um ser acima de todo o povo e governava a vasta terra. Mesmo os guerreiros e seitas marciais nunca rejeitaram ou agiram com dificuldade. Era também porque ele era alguém com inúmeras pessoas ao seu redor para realizar tarefas que nenhuma seita teria. No entanto, o imperador agora havia se transformado em apenas um único indivíduo. Foi um evento que teve mais efeito e impacto do que os 4 grandes guerreiros. Não. Isso pode entrar para a história. Ele nunca pensou que isso seria uma visão que se pudesse ver. Como Agon, o verdadeiro rei também se sentiu envergonhado ao ver isso. Para salvar sua própria pele, o imperador se dizia o governante de um grande império. Mas agora se rendeu assim. A escolha do imperador é correta. Ele pensou que sabia por que o imperador jogou seu orgulho fora. No entanto, o imperador que escolhesse sua própria segurança não estava mais qualificado para ser imperador. Naquele momento, Mumu acenou com a cabeça para o imperador e apontou para o rei verdadeiro. Eu entendo. O imperador veio à frente com uma caixa gravada com um padrão de dragão em ouro. A expressão do eunuco mudou. Percebendo o que era aquilo. Havia alguém que não sabia o que era? O selo. A caixa que era nada menos que a caixa que continha o selo. As pessoas chocadas correram para o imperador para tentar dissuadi-lo. Vossa Majestade! Vossa Majestade! E... baque! Mumu pisou levemente o pé no chão. Uk! A sala do trono. Como se um terremoto tivesse ocorrido. Todo o salão tremeu e o chão foi dividido em torno de Mumu, fazendo com que todos parassem. O imperador, também assustado agora, não estava mais ouvindo os oficiais, pois o tremor do salão fazia desaparecer toda a coragem. E qualquer pensamento de tentar sair disso havia desaparecido completamente. Se ele não fizesse isso, sua vida não seria salva. Ele não é humano. Ele foi um desastre ambulante. O imperador caminhou até o rei verdadeiro e se ajoelhou. Vendo isso, as pessoas ao redor seguraram o desespero em seus olhos. O imperador estava ajoelhado com a tampa da caixa aberta. E levantou a voz e disse ao verdadeiro rei: Ouça! Eu não sou bom em administrar os assuntos do Estado porque não sou apto. Então quero entregar isso ao virtuoso rei verdadeiro. Com essas palavras, os olhos de Rongnayon e do rei verdadeiro ficaram chocados. Eles não sabiam que o imperador lhes traria o selo real. Rongnayon olhou para Mumu com olhos chocados. O que diabos ele fez? Isso os fez questionar o que havia sido feito com o imperador para que ele se ajoelhasse e suportasse essa humilhação quando ele tinha um desejo tão forte de poder. O imperador era o cargo mais alto da nação. E, como resultado, o interior do palácio virou de cabeça para baixo naquele momento. Devido ao retorno do rei verdadeiro ao palácio, que não foi diferente de uma visita regular. Todo o palácio ficou em alerta. Mas isso foi mais chocante do que se pensava ser possível. Os oficiais que seguiam o imperador tiveram que detê-lo. Mas não conseguiram. A partir de agora,
O Palácio Imperial está sob o controle dos guardas fardados. Foi porque o rei verdadeiro recebeu o poder muito rapidamente. E os guardas uniformizados foram divididos em duas partes: interna e externa. Embora houvesse muitos guerreiros habilidosos que protegiam a família e seus assuntos internos, eles eram significativamente menores do que os do palácio externo que protegia o castelo imperial. Eles seguraram o palácio externo? Não era uma posição apenas para manter o poder. Antes de entrar no palácio, o verdadeiro rei convocara os oficiais que ainda o apoiavam para o salão da imperatriz viúva. No entanto, quando o imperador assumiu o trono, os oficiais se moveram em direções para rapidamente tomar o lugar e acalmar as questões do palácio. Espalhe a notícia da tentativa do imperador Hongqin de assassinar seu irmão fora do palácio. Os rumores rapidamente saíram do palácio. Como resultado, os poderes do palácio caíram em confusão. E os poderes da facção imperial não tiveram escolha a não ser ficar de bruços porque não conseguiam encontrar palavras para dizer. Tudo estava indo pelo caminho do rei verdadeiro. Vossa Majestade, a princesa está aqui. Entrem. A porta do quarto do imperador se abriu e Hong Naeon entrou. Vendo as pilhas de papéis, apelos e outros documentos empilhados como uma montanha, Hong Naeon apenas exclamou: "Ah! Você está aqui?" "Sim, pai." O imperador Yun-Myung, que estava cuidando do trabalho amontoado, levantou-se de seu assento. Vendo isso, a princesa ficou perplexa. Como o imperador anterior já havia estado aqui antes, e a transferência de poder foi muito rápida, ele tinha muitas coisas a fazer para assumir o controle do palácio, a fim de realizar uma cerimônia formal. Então ele decidiu fazer o trabalho sozinho. "Sente-se." "Sim." Quando ela se aproximou da mesa e esperou, o imperador também se sentou em frente a ela. Como era costume o imperador sentar-se primeiro, ela esperou. E o imperador sentou-se, parecendo cansado do trabalho. "Ufa! Você está bem?" "Claro. Tudo bem." "Não. Na verdade, posso estar bem?" "Você está cansado, né?" "Eu vi os assuntos de trabalho durante o tempo do meu pai. Mas isso é muito difícil. Vai ficar tudo bem quando o palácio estabilizar." "Vai. Não se esforce muito." "Agora, se o pai for abalado, o império também será abalado." Com essas palavras, o imperador Hongmyun sorriu para sua única filha. A princesa, que estava sorrindo para ele, disse: "Mas pai, você deve estar ocupado agora." "Então por quê?" "Chamei você porque queria te pedir algo e ouvir seus pensamentos também." "Pensamentos?" Ao seu rosto confuso, ele disse: "É sobre o guerreiro da super força." "Hã?" Quando o nome de Mumu surgiu, seus olhos brilharam. Se não fosse Mumu, eles poderiam ter perdido a vida várias vezes nos últimos dias. Será que ela foi convocada aqui para discutir como ressarcir ele? Ela achou que tinha que ser. E o Mumu? Quero saber que tipo de pessoa é o jovem Lord Mumu. Ué? Que tipo de pessoa?
Diante de sua resposta confusa, ele disse como um sussurro: se você sabe que tipo de pessoa ele é, então recrute-o como um aliado. Ah! Com as palavras do imperador, Hong Naeon exalou. Mas ela nunca pensou que o imperador estaria interessado em Mumu. Ele quer Mumu? Na verdade, isso não foi tão estranho. Graças a Mumu, eles conseguiram escapar da morte. E o poder de Mumu era tão forte que até mesmo os capitães e grandes guerreiros ficaram todos chocados. Se tal pessoa se torna parte de sua força, haveria alguém que não ficaria tranquilo? Quer Mumu? Hong Naeon também não sabia muito sobre Mumu. Mas ela sabia que Mumu era uma pessoa de espírito livre. Ser de espírito livre significava que alguém não gostava de ser arrastado em nome de um juramento ou honra. É por isso que ele não tinha medo do imperador. Claro, ele era como um desastre ambulante. Ele era absolutamente forte o suficiente para fazer qualquer um perder tudo. Depois de pensar um pouco, ela disse: pai, eu quero que você leve Mumu. Mas, antes que ela pudesse continuar falando, o imperador falou primeiro. Certo. Não deve ser fácil para uma pessoa com tanto poder ser segurada. No entanto, este incidente mostrou-me duas coisas. Duas? Sim. Posso perguntar o que são esses dois? Em primeiro lugar, sou muito grato ao jovem Sr. Mumu. Até pensei que ele era alguém enviado pelos céus. Hong Naeon concordou com isso. O poder que o ex-imperador tinha era demais para ela e seu pai até mesmo revidarem. No entanto, Mumu mudou tudo como se fosse um sonho. E graças a isso, ela teve outro pensamento. Hong Naeon perguntou: então isso significa que você tem medo de Mumu? A essa pergunta, o imperador Hongmyun assentiu com um sorriso amargo. Depois de perceber a força de Mumu, o imperador sentiu gratidão e medo. O poder de Mumu não estava em um nível que qualquer ser humano pudesse lidar. Um desastre ambulante, assim como os humanos não poderiam se defender de um desastre natural. Mumu parecia tão assustador para o imperador e os inimigos. Fale honestamente. Tenho vergonha de estar em um lugar e ainda receber ajuda. Mas tenho medo dele. Foi por isso que você me pediu? Sim. Nisso. Naeon exalou. Não se preocupe. Muitas vezes eu também fazia isso. O garoto que é um desastre andando por aí dividindo um rio furioso em dois. O quê? O imperador arregalou os olhos. Ele não conseguia acreditar no que ela acabava de dizer. Os dias estavam nublados agora. Mas houve um momento em que choveu. Hong Naeon sentiu um pouco de pena. Mas considerou que não esconder nada faria mais bem. Em vez disso, deixá-lo realmente saber a extensão de seu poder seria correto ao decidir qualquer coisa sobre Mumu. É como eu disse. Um humano fez um rio fluir para trás com uma pancada? Sim. Era uma visão em que não se acreditaria. A menos que vissem por si mesmos. Ah! Com as palavras de Hong Naeon, o imperador cerrou as mãos. Como olhar para alguém lutando? Alguém próximo a um nível de desastre se transformou em alguém pior do que um desastre natural. O imperador engoliu sem perceber.
O que aconteceria se alguém fosse cego com um pensamento falso contra tal ser? Então ele não seria diferente do ex-imperador que estava preso atualmente. Ah! Desastre! Por mais que ele quisesse vê-lo. A ansiedade e o nervosismo não foram embora desde que ele assumiu a posição do imperador. Se esse tipo de pessoa não fosse mantida perto. Ah! Foi o momento em que ele pensou em algo bom. Ele ficou confuso por causa da máscara de pele humana que estava sendo usada. Mas ouviu que Mumu tinha apenas 17 anos. Ele olhou para sua linda filha que tinha apenas 19 anos. Pai? Hong Naeon olhou intrigada para seu pai que estava olhando para ela e chamou por ele, fazendo limpar sua garganta. Princesa. Sim. Pai. O que você acha de Mumu como um homem? O rosto de Hong Naeon virou em um instante, sabendo a intenção por trás disso. Vendo isso, o imperador sorriu. Genro. A solução foi surpreendentemente próxima.